Entrevista do dia. Muito bem, às 8h49, chegamos ao momento que todo mundo espera do programa. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o diretor-geral do Delta Educacional, o Beto Zequeto. Ele está aqui para falar de gestão na área de educação e também do Delta Tech, evento que a unidade vai realizar no próximo sábado, dia 3 de agosto. Beto, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite, viu? Bom dia, Marcelo. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o Jonathan, nessa manhã de segunda-feira, para falar um pouquinho do nosso propósito na área da educação e também informar nossos ouvintes aí com informações extremamente importantes. Vamos lá, e eu já quero perguntar, então, você como diretor do Delta Educacional, uma escola que não tem como não reconhecer, está se destacando aí em Araçatuba e na região. Fala um pouco da sua trajetória pessoal e como ela influenciou na sua visão e gestão na área da educação, Beto. Legal, Marcelo. Na verdade, sou engenheiro químico de formação, né? Trilhei em gigantes corporativas como a Ajinomoto, Nestlé, mas foi durante o meu trabalho na Nestlé, né, em 2010, que a educação apareceu na minha vida. Eu fui convidado para dar aula particular para o filho de um gestor, né? Comecei com um aluno e dava as aulas às sextas-feiras, quando saía da Nestlé, e fruto desse trabalho individualizado, personalizado, esse estudante foi aprovado na época em medicina. E isso brilhou muito os meus olhos, né? Eu lembro que eu quase matei a minha mãe do coração depois de 6 meses, quando eu pedi, digamos assim, as contas da Nestlé para dar aula para um aluno, né? Esse projeto foi crescendo, fui para 4 alunos, depois para 12 alunos, e em 2016 nós já tínhamos 180 alunos dando aula só de matemática, física e química. Que era bastante interessante que um ônibus saía de Mirandópolis, passava em Valparaíso, Bento de Abreu, Guararapes, para pegar estudantes, e esses estudantes chegarem em Araçatuba para ter aula conosco. Era um evento, né? Então era muito bacana. Nesse momento eu criei um material, intitulei como MFQ, né, de Matemática, Física e Química, e na sequência, observando, né, que muitos estudantes que não era aprovado eram mandados pelos pais para São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, gerando custos adicionais, preocupações das famílias, ansiedade, algo do tipo. Eu percebi que Araçatuba tinha um grande espaço para a área do pré-vestibular. Foi quando eu me juntei com mais 2 sócios à época, né? E nós fundamos o Delta Pré-Vestibular, né? O sucesso foi bastante grande. Começou só pré-vestibular? Em 2018. Tá. Começamos com um projeto para 90 alunos. E em 15 dias nós tínhamos 144 matriculados. Caramba! No primeiro ano nós tivemos 134 aprovações dos 144 matriculados, né? Então isso gerou um desejo da gente seguir e estender o nosso projeto. Várias famílias falavam, por que vocês não estendem para o ensino médio, né? Foi quando em 2020, na época da pandemia, né, desafio muito grande, conseguimos inaugurar o Delta Educacional, agora com ensino médio, perdão. E esse projeto vem se sustentando de maneira muito próspera na cidade, transformando vidas pela educação, concretizando sonhos de muitos jovens, de muitas famílias, e nós estamos muito satisfeitos com isso. Mas eu acho que tudo isso, Marcelo, ele começou de um propósito pessoal, né? Eu percebi que a educação, ter feito uma grande universidade, tinha me possibilitado abertura de portas no mercado de trabalho. Eu percebi que a educação era um fator legítimo de ascensão social, intelectual, cultural e também econômica. E trouxe isso como propósito de vida. Ajudar os meus estudantes, os meus alunos, a conquistarem as suas metas, a conquistar os seus sonhos, porque eu acredito fielmente que uma grande universidade ela transforma vidas para melhor. Então o propósito do Delta é esse, concretizar os sonhos e transformar vidas através da educação. Curiosidade, você se formou onde? Eu me formei em São Carlos, na UFSCar, Na UFSCar. em 2008, né? Saí de lá, um detalhe, fui trabalhar num banco, né? Na administração central do Santander. Aí isso foi uma experiência bacana, né? Para saber que nunca mais na minha vida eu quero trabalhar em banco. Depois fui contratado pela Ajinomoto. Aqui em Valparaíso? Em Valparaíso. Tá. Nunca imaginei que eu fosse voltar a morar em casa, né, com os meus pais. E de repente da Ajinomoto surgiu uma proposta da Nestlé
e quando eu menos imaginei, eu estava trabalhando aqui em Araçatuba, né? E a carreira seguiu na educação, na sequência, e hoje nós estamos aí, graças a Deus, aí com alguns projetos, né, no ar. Hoje trabalho com o MFQ ainda, que foi a raiz de tudo, né? Tá. O Delta Educacional, e também criamos o projeto do Matemática para Brilhar, que a Jaqueline esteve aqui falando um pouquinho esses dias. Né? Me fala o seguinte, material do Delta é poliedro. Nós utilizamos o sistema poliedro de ensino, né? É um material que sempre, antes mesmo de inaugurar o Delta Vestibulares em 2018, eu já admirava muito, né? Pelo seu pragmatismo, pela sua hiperatualização, pelos resultados que esse sistema possibilitam, né? Para você ter uma ideia, em 2023 para 2024, né, 63% das vagas da USP em medicina foi conquistada pelo sistema poliedro de ensino, 37% para dividir entre todos os outros sistemas, né? São dados do sistema poliedro de ensino divulgados no próprio site da instituição. Quando a Jamile Nicásio, coordenadora pedagógica do Delta, esteve aqui, ela falou um pouco do poliedro e ela falou também do Personalize. E aí eu quero te perguntar qual é a importância de tecnologia de ponta nas práticas pedagógicas, né, e mais especificamente ali do Delta, o papel da tecnologia na educação e os principais benefícios dela. Acho que a gente pode seguir aqui numa linha de raciocínio, né? Eu acho que tudo começa numa empresa, numa instituição de ensino, por exemplo, com um propósito que ele precisa ser muito claro e muito bem definido. Então o Delta ele tem isso na sua essência, né? Na sua missão, que é levar os estudantes a concretizar sonhos e mudar vidas através de aprovações. Perfeito. Nas maiores e melhores universidades do país e do mundo, não é? O ano passado nós tivemos a Rafaela Katayama, que foi aprovada em mais de 10 instituições nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Direto do terceiro ano do ensino médio. Então nós temos esse propósito. Se o nosso objetivo é levar os estudantes para as grandes universidades do país, nós temos que entender como que está essa competitividade. Vou te dar um exemplo, Marcelo. Desde 1980, vamos falar de medicina, que é o curso ainda mais concorrido hoje, não é? Vamos pegar a Unesp de Botucatu. Desde 1980, a Unesp de Botucatu oferece 90 vagas. Dessas 90 vagas, 50% são separadas para o sistema de cotas e 50% para o sistema universal. Correto? Então imagina só, nós temos, digamos assim, para o público, a grande maioria do público que frequenta o Delta, as instituições privadas do país, 45 vagas apenas. Então para pensar. Você não acredita que em Araçatuba, São José do Rio Preto, aqui vamos supor no Noroeste Paulista, existem muito mais do que 45 estudantes que têm grandes sonhos, que têm bons professores, que têm um bom sistema de ensino, que têm práticas pedagógicas de excelência, só que hoje em dia isso é só pré-requisito. Isso não garante mais aprovação, porque as vagas oferecidas são muito poucas. Elas não acompanham a demanda. Então é necessário algo a mais. É necessário algo diferente, um degrau superior. E é isso que o Delta traz, através da tecnologia. Então nós desenvolvemos um aplicativo, esse aplicativo é autoral, né? Ele é um aplicativo do próprio sistema poliedro ou Delta? Do Delta. Na verdade, quem criou esse aplicativo fui eu, né? Ah, é? Exatamente. Isso aí começou desde a época de Nestlé, então faz bastante tempo e a gente conseguiu colocá-lo no ar como app no ano de 2024, né? Tá. É um aplicativo autoral, é o único do Brasil que usa inteligência artificial para criar rotinas de estudos personalizadas. Então, se você, Marcelo, quer prestar, vamos supor, direito na USP, né? Ele cria uma rotina específica para você. Caramba. Se o Jonathan quer prestar medicina em Rio Preto, ele cria uma rotina específica para o Jonathan, olhando quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, olhando quais são os pesos das disciplinas na composição da nota final. Então, para quem presta direito, os pesos são um. Para quem presta medicina, os pesos são outros. Então, ele olha para isso. Esse aplicativo, ele gera listas de exercícios personalizadas. Então, por exemplo, hoje é dia 29 de julho. Ele vê o que o Marcelo aprendeu do primeiro dia de aula até o dia 29 de julho, correto?
Então eu aprendi 10 assuntos. Desses 10 assuntos, ele entende o que mais caiu na opção do Marcelo, que era direito na USP. Até 29 de julho, o que mais caiu na USP, daquilo que o Marcelo aprendeu, foram só 7 assuntos. Então ele cria listas de exercícios específicas sobre esses 7 assuntos. E o que acontece? Conforme você vai resolvendo essas listas e vai dando feedback, acertei ou errei, a inteligência artificial reconhece os seus pontos de fragilidade para criar novas listas personalizadas em cima dos seus pontos fracos. Mas lembrando que essas listas são dos assuntos que mais caem. Então o que aconteceu na época de piloto, né? Na época de piloto do projeto? Nós tivemos alguns alunos que relataram a mim da seguinte maneira: Beto, eu abri a prova da segunda fase, por exemplo, aconteceu isso na FUVEST, aconteceu isso na FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, com um ex-aluno meu chamado Vitor. Né? O Vitor falou assim: Beto, a hora que eu abri a prova da FAMERP discursiva, parecia que eu estava fazendo as listas do Personalize. O Lucas Yudi, aprovado em Medicina na USP Ribeirão Preto, relatou a mesma coisa. Ele falou: no primeiro momento, Beto, eu desconfiava. Eu achava que esse aplicativo não tinha essa inteligência artificial. Conforme eu fui reportando as minhas dificuldades e ele foi me trazendo exercícios correlatos às minhas dificuldades, aí eu passei a acreditar. Aí eu vi a importância de seguir. O Lucas Yudi, para você ter uma ideia, só no segundo semestre do ano que ele foi aprovado, ele fez mais de 400 exercícios do Personalize. Então não tem almoço de graça, né? Jonathan Alves, se tivesse isso na nossa época, a gente não teria sofrido tanto para passar. Quer dizer, na minha e na sua época, né? Porque a gente tem um gapzinho aí. Você tinha isso na sua época ou não? Não, livro, nada tinha acesso disso. a computador, mas... Perdão, Beto, quantos anos você tem? Eu tenho 39 anos. 39. Então, olha só. Eu estou com 52, 39, Jonathan Alves com 23. Épocas completamente diferentes. Eu imagino que na sua época também não tinha nada parecido com isso. A gente estudava, era rachar, a gente calculava por horas estudadas por dia, não era? Não tinha essa facilidade. Por que é uma facilidade? Sem sombra de dúvidas. Na nossa época era justamente isso. Eu falo que tinha muito pouca orientação, né? Exatamente. Eu fui para engenharia química porque eu gostava de exatas e gostava de química. Hoje os estudantes, por exemplo, no Delta Educacional, a gente conta com uma psicóloga que ela é exclusiva do Delta Educacional, que ela faz toda essa orientação vocacional também. Perfeito. Analisando quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades, quais são os pontos fracos e as ameaças de cada profissão para entregar para o aluno as melhores diretrizes para ele tomar as decisões mais assertivas. Entendi. Então, o que eu acho, Marcela, minha opinião? A gente vive no mercado, né, em todas as áreas, em todas as profissões, um mercado que ele é altamente competitivo, correto? Ótimo. Nesse mercado altamente competitivo, se nós entregarmos um serviço com muita facilidade de comparação, água é água em qualquer lugar, né? Então a briga vai se dar sempre por onde? Por preço, né? Então o que nós fizemos no Delta Educacional? Nós entregamos algo de excelência, nós agregamos valor ao nosso serviço, nós proporcionamos uma experiência para o nosso aluno e para as famílias. E colhemos resultados que são muito impactantes. Fruto do quê? Desse acolhimento. Eu falo que nós temos uma cultura lá chamada H2H, do inglês Human to Human. Humano para humano. Ali, o aluno e a família estão no centro das nossas atenções. Nós criamos um relacionamento, nós criamos conexão, nós os escutamos de maneira atenciosa e empática, analisando os seus desejos, as suas dores. Nós criamos esse relacionamento que gera satisfação. Satisfação gera confiança. E confiança, a gente para de ter um cliente e nós passamos a ter um fã. Perfeito. Que leva a nossa marca no seu coração. Né? Então hoje o Delta ele é uma escola cujas famílias e os estudantes são muito parceiros, né? Eu falo que a nossa divulgação se dá de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Preciso compartilhar com você e com a audiência um pequeno testemunho. Na minha época, eu também tinha facilidade com a área de exatas. E aí eu decidi fazer o que da vida? Engenharia Química. Fiz um ano na Federal de Uberlândia, passei no vestibular, fiquei um ano. E não dei voz
ao que eu mesmo, na verdade, entenda bem, eu tinha facilidade com exatas, mas eu gostava mais de humanas. No entanto, pensei assim, eu vou para uma profissão que eu acho que vai me dar muito dinheiro. E não ouvi o meu gosto. Meus pais, meus amigos falavam para mim, Marcelo, você gosta disso, não vai para... Eu fui. Eu não tive essa orientação vocacional. Depois de um ano de engenharia química, larguei e aí fui fazer jornalismo. Sou apaixonado até hoje, estou mais de 30 anos nesse mercado. Se tivesse tudo isso, personalize, psicóloga, teste vocacional, cara, eu não vou falar perdido um ano, porque não foi perdido, foi um ensinamento, né? Enfim, então penso que é extremamente valioso para o estudante hoje ter todas essas facilidades na mão. Apenas para este testemunho, porque eu preciso agora às 9h05 continuar com a entrevista, estou falando hoje com o diretor-geral do Delta Educacional aqui de Araçatuba, o Beto Zequeto, e tem bastante gente, viu, Beto, acompanhando a sua entrevista, a começar por Cado Faganello. O Beto é fera, ai de você, Cado, se não estivesse na audiência, não é? Também estão nos acompanhando o Felipe Fornari, candidato confirmado, aliás, que será confirmado aí na convenção do PP como candidato a prefeito de Araçatuba, o Felipe Fornari falando a mesma coisa do Cado. O Beto é fera, meu amigo irmão, e também Carlos Farias falando que o Beto faz a diferença na educação da região. Que isso, hein, cara? Quem tem amigo não morre pagão. Muito bom. Ô Beto, sábado que vem a gente está divulgando há alguns dias aqui, inclusive no programa, vai ter o Delta Tech, né? Que é aí o lançamento das matrículas antecipadas para o primeiro ano do ensino médio do ano que vem. Você pode dar mais detalhes de o que alunos e pais vão encontrar no evento? Legal, muito bem observado. O Delta Tech é um evento, como o próprio nome se justifica, que nós trouxemos esse novo posicionamento do Delta Educacional focado em tecnologia para acelerar aprovações. Então, nada mais justo do que nós fazermos um lançamento, não é? E nós vamos fazer um pré-lançamento específico para estudantes que cursarão o primeiro ano do ensino médio em 2025. Então, esse é um pré-lançamento específico para estudantes que irão para o primeiro ano em 2025. Na sequência, nós faremos o lançamento oficial, né, na subsequência aí para todo o ensino médio, mas por enquanto é apenas para os estudantes que vão para o primeiro ano 2025. No evento de sábado, que começa às 8 horas da manhã em ponto, nós faremos um evento para as famílias. Então, enquanto as famílias tomam um café conosco, com a nossa coordenação pedagógica, na familiaridade da Jamile, do diretor pedagógico, que é o Lúcio, não é? E comigo também, diretor-geral, toma um café conosco e nós explicamos todos os diferenciais competitivos do Delta, os garotos e garotas ficarão com os nossos professores especialistas, tendo uma série de dicas fundamentais para que, na sequência, no mesmo dia, façam um concurso de bolsas e concorram a bolsas de até 100% de descontos na mensalidade. Olha só. Então é um evento completo, é um evento para as famílias e também para os estudantes, né? Vai ser muito bacana. Vai durar quanto tempo aí? O evento ele começa às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã em ponto, e ele possivelmente para os estudantes se estende um pouquinho mais porque eles têm o concurso de bolsas, né? Para os estudantes possivelmente até umas 11 horas e para as famílias até umas 10h30, por volta das 10h30 a gente está fechando isso. Cara, muito interessante. E em se falando aí de pais dos alunos, né, das famílias, qual é o conselho que você daria para os pais que estão buscando uma melhor educação? A gente estava conversando aqui no intervalo, eu e você, e eu falei que quando minha filha foi para o colegial, né, para o ensino médio, eu e minha mulher, a gente passou aí por alguma parte das principais, naquelas que a gente considera as principais escolas, para exatamente entender, analisar os detalhes, o que elas ofereciam e para aí poder definir para qual escola ela ia. O que os pais dos alunos têm que levar em conta na hora de escolher uma escola para os seus filhos? Eu acredito que eles precisam olhar as pessoas que constituem essa instituição de ensino, né? A qualificação dessas pessoas e os resultados que essas pessoas que lá estão já alcançaram, né?
Então, no Delta Educacional, nós temos uma equipe extremamente qualificada, uma equipe de profissionais, mestres e doutores em educação, professores joviais, estudiosos, extremamente atualizados. E diferentemente, Marcelo, da grande maioria das instituições, e aqui abro meu respeito a todas elas, mas no Delta Educacional nós temos uma, digamos assim, a diretoria geral, no meu caso, se faz muito presente, né? Então você tem, eu acho que é a única escola da região que você tem uma personificação. Existe uma pessoa ali que representa os estudantes, defende a bandeira dos estudantes, das famílias, e está ali sempre presente, né? Mas olhando para isso, eu acredito assim que todo pai, e você é pai, né? Falou agora há pouco da Sofia, falou do seu menino. Eu acredito que todo pai quer o melhor, obviamente, para o seu filho, né? E eu também tenho uma filha de 2 anos e 3 meses. E o que eu quero para minha filha, dentre várias coisas, é que ela seja uma garota próspera, né? E eu acredito que todo mundo tem possibilidades. Mas a probabilidade de ascensão, ela aumenta com o ingresso numa grande universidade, seja ela pública, seja ela privada. Para você ter uma ideia, nessa quarta-feira eu vou começar, no meu Instagram pessoal, eu vou começar um projeto chamado Por Onde Você Anda. E nesse projeto, Por Onde Você Anda, eu vou entrevistar todos os meus ex-alunos que fizeram grandes universidades e hoje são profissionais bem-sucedidos, mostrando a relação direta entre uma grande universidade, seja ela pública ou privada, com a ascensão social, intelectual, cultural e econômica. O primeiro entrevistado é o Pedro Reis, um ex-aluno que fez engenharia na Poli, hoje foi contratado por uma multinacional chamada Datadog e mora em Paris, na França, né? O segundo entrevistado é o João Pedro Nagal, que fez business nos Estados Unidos e hoje mora em Nova York, trabalhando também numa multinacional. Então, isso me mostra claramente que uma grande universidade, lembrando aqui, seja ela pública ou privada, ela transforma vidas. Então, um pai, ele tem que olhar exatamente isso, né? Qual é o propósito da escola? E nós temos isso no nosso DNA. Mudar a vida, porque nós acreditamos fielmente que a educação é um pilar central de mudança de vidas. Me fala o seguinte, vai ser então tipo um podcast? Esse aí vai ser como se fosse um podcast, né? Eu vou transmitir no YouTube também, no Instagram, mas é justamente para mostrar para as famílias e fundamentalmente para os estudantes essa relação direta. O quão importante é ter sonho, o quão importante é ter ambição, o quão importante é lutar pelas grandes universidades do país. Porque o mercado de trabalho, Marcelo, ele é extremamente seletivo. Sim. E ele só absorve os melhores. Não adianta ficar, hoje em dia, acreditando que não, independente do que eu fizer, possibilidade existe. Todos têm. Mas né? probabilidade, Mas probabilidade é outro papo. Né? Perfeito. Então a gente tem que olhar sempre para isso. Me fala o seguinte, eu vou pedir para você me dizer exatamente qual é o seu Insta, porque quando eu procuro Beto Zequeto, tem Beto ZQTTO, professor.Beto Zequeto e Beto Zequeto. Qual é? Beto, underline, ZQTTO. Este que o dono Jonathan Alves está mostrando agora, Beto, underline, ZQTTO. É ali que na próxima quarta-feira você começa, portanto, o projeto, como é que é o nome? O projeto é Por Onde Você Anda. Por Onde Você Anda. Muito bem, olha, bem construído ele aqui. Você conta com Augusto, com a ajuda do Cado aqui nesse Instagram também, porque tá bem construidinho, hein? O Cado sempre dá umas dicas preciosas aí para a gente organizar o nosso projetinho, né? Mas estamos começando esse projeto, eu acredito que vai ser bastante relevante, né? Para reacender essa chama dos sonhos, né? No pós-pandemia aí nós percebemos que muitos estudantes perderam essa força vital do desejo de uma grande universidade. E eu quero como parte da educação reacender essa chama, né? Porque sem educação, sem ciência. Se não tem ciência, não tem tecnologia. Se não tem tecnologia, não tem desenvolvimento. Se não tem desenvolvimento, não tem geração de emprego.
Então, assim, é um efeito cascata. Sim, então, a gente tem que atender na raiz do problema. É um circuito, um círculo, que se tiver quebradinho no meio, a coisa não roda, não é? E olha, o Felipe... Estou ouvindo, estou acompanhando, tem também Tiago Augusto agindo aí na nossa audiência, Carlos Farias, como eu falei. Beto, desculpa, como é que é o nome da sua filhota? Tem aqui umas fotos dela no seu Instagram, olha que fofura, velho. Como é que é o nome dela? Segundo ela, Elisa Bonita Zequeto. Elisa Bonita Zequeto, linda, né? É linda, cara, parabéns. E tá o quê, com 2 aninhos? 2 anos e 3 meses. Tá na minha cintura. Muito bom. Bem, se acompanhar a altura do... Sua mulher é alta também, não? Ela é minha ex-mulher, ela é bem alta. Bem alta? Vixe, tem 1,75 m. Então essa filhota vai nas alturas, não é? Que legal, cara, muito bom. Olha lá, o Jonathan Alves compartilhando, a gente fazendo também, às vezes, um pouco aí da parte pessoal do entrevistado. Muito bom, estou falando aqui com o diretor-geral do Delta Educacional de Araçatuba, o Beto Zequeto, engenheiro químico de formação, mais um entusiasta da área educacional, e ele que fala com brilho nos olhos desta área, que é muito importante para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Beto, mas eu estou achando assim, que embora você tenha as ferramentas, tenha soluções e seja um entusiasta como nós estamos falando, existe aí uma questão de desafios, tem obstáculo, tem uma concorrência feroz. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na gestão de uma escola de alta performance como o Delta? Eu acredito sempre que o maior desafio é você se conectar com pessoas, né? Eu acredito que justamente o maior desafio é você, como líder, né, levar esperança às famílias, aos alunos. Eu acho que o maior desafio é manter esse relacionamento vivo e próximo, né? Acredito também que o desafio é um desafio que ele precisa ser disruptivo. Na verdade, como eu disse para você, na área educacional existem muitas instituições, e aqui a gente não fala de melhor nem pior, mas que entregam serviços com bastante facilidade de comparação, não é? E que eu disse para você, quando você entrega algo com muita facilidade de comparação, geralmente a disputa mais feroz se dá em preço, né? Então o Delta ele consegue entregar diferenciais competitivos para se destacar desse nicho, para se destacar, e aqui eu falo com toda transparência, humildade, sinceridade, destacar desse mercado. Tá. Porque é muito ruim, Marcelo, quando você, e você sabe disso tão bem quanto eu, quando você trabalha no mercado onde tudo é canibalizado, né? Sim. Então nós adotamos um posicionamento para sair dessa faixa desse mercado de canibalização, porque, é claro, para o negócio, entre aspas, parar em pé, ou você aumenta o número de alunos em sala de aula, ou você desvaloriza, digamos assim, o profissional. Fazendo uma coisa ou outra, ou as duas, você minimiza a qualidade. Sim. Se você minimiza a qualidade, você não gera resultados. Então você tem uma escola cheia, porém de baixos resultados. Por isso que os cursinhos pré-vestibulares estão lotados. Perfeito. Muitos gestores não enxergam isso. Não enxergam que o plano A tem que ser do ensino médio para as grandes universidades. Isso mede a performance de uma escola, né? E Araçatuba ela é bem servida de escolas, a nossa região também, mas nós encontramos o nosso lugar, o nosso posicionamento para levar uma educação de qualidade e aprovar nossos estudantes. Pra você ter uma ideia, esse ano nós tivemos diversas aprovações direto do 3º ano do ensino médio. Nós tivemos a Raíssa, uma estudante que usou a sua nota do Enem para ser aprovada diretamente do 3º ano do ensino médio na Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS, em Três Lagoas, em Medicina. Perfeito. Nós tivemos o Caio Regioli, que utilizou também a sua nota do Enem para atribuí-la ao Enem USP e ser aprovado direto do 3º em Engenharia Química na Escola Politécnica de Engenharia USP. Dentre outros dezenas e centenas de alunos, né? Esse ano nós tivemos mais de 200 aprovações. Que isso, hein? Tivemos o Halliton, um estudante bastante resiliente,
que foi aprovado em segundo lugar na FAMERP. É um feito histórico para a nossa região. A região nunca aprovou um estudante nesse gabarito, numa universidade como essa, nesta colocação, né? Já tivemos aprovações, mas nessa colocação eu não me recordo. Aprovamos a Juliana Takeuchi em 7º lugar na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Aprovamos o Léo Novak na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, né? Aprovamos o Gabriel Mercato, Engenharia de Materiais, na UFSCar. Aprovamos o Gustavo em Matemática e Computação na Unicamp. Então, assim, fomos, de fato, recordista em aprovações nas universidades públicas paulistas em Medicina e também em grandes outras universidades. Por falar em grandes universidades, não sei se você sabe, aqui de vez em quando rola uma brincadeira, porque eu e Jonathan Alves temos sotaques e pronúncias diferentes para o inglês, né? Eu sou mais metido, gosto de falar mais para o inglês britânico e Jonathan Alves para o inglês americano. Mas aí ele tem uma vantagem sobre mim, porque quando a gente vai falar, por exemplo, que das maiores universidades, inclusive do mundo, o Delta aprovou, eu falo Michigan University e o Jonathan fala como? Michigan University. E aí, dias atrás, quem esteve aqui, Jonathan? Foi o Lucas Anata, né? Ele esteve aqui, o Lucas morou nos Estados Unidos. E eu perguntei para ele, e aí, Lucas, como é que você fala? Ele falou, Marcelo, é uma universidade americana, então tá certo, Jonathan University. Muito bem, muito bom, Jonathan Alves. Brincadeiras à parte, nós aqui no programa também, quando se fala em relação comercial, me permita falar dessa forma, nós dizemos o seguinte, para ser reducionista, para resumir a ópera, a gente fala o seguinte, você está na dúvida do que comprar, que serviço contratar? Faça o test drive, E, principalmente, junto com isso, analise a relação custo-benefício. Não se prenda ao preço, porque você fatalmente será levado ao erro, por estas razões, no caso da educação, como você disse. Então é assim, minha sincera opinião, leve tudo em conta o que o Beto Zequeto e outros educadores que já passaram por aqui falam, mas visite a escola, converse com os educadores, converse com a direção e coloque na sua avaliação relação custo e benefício. Não contrate pelo preço. Você está contratando qualidade a um preço justo, porque vamos lá, barato e caro são conceitos que as pessoas consomem de forma errada. Barato é aquilo que você paga num valor menor do que o justo e caro maior do que o justo. Então contrate na relação custo-benefício o preço justo. E aí a tendência é que o seu filho saia-se bem e não precise fazer um pré-vestibular depois. Saia do terceirão, como disse o Beto aqui, diretamente para uma grande universidade. Beto, já são 9h22, parte final da entrevista, e entrevista boa é assim, o tempo passa que a gente nem vê, né? Boa. Quando o entrevistado chega e fala, pô, mas meia hora é muito tempo, daqui a pouco passou. Me fala o seguinte, vamos repetir as informações aí sobre o Delta Tech, evento do próximo sábado, quando, onde, como é que faz para participar? O Delta Tech ele vai acontecer no Delta Educacional, na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 1177, né, na nossa instituição. Vocês são convidados especiais para estarem lá conosco. A inscrição se faz pelo Instagram do Delta Educacional, @educacionaldelta. Esse evento ele é exclusivo para as famílias e para os estudantes de primeiro ano do ensino médio, como eu disse. As famílias participarão de um café com a nossa direção e coordenação pedagógica, enquanto os estudantes participarão de uma experiência. E nessa experiência, já dando um spoilerzinho aqui, eles terão aulas dicas para esse concurso de bolsas, eles terão experiência em laboratório e também dinâmica de grupo com a nossa psicóloga. Então vai ser uma manhã muito saudável, recheada aí de bastante atrações, e ao final os estudantes participarão de um concurso de bolsas, concorrendo até 100% de descontos nas mensalidades, né? Então, sabadão agora, dia 3, às 8 horas da manhã, já temos mais de 120 inscritos. Perfeito. Se você não se inscreveu ainda, acelera, porque as vagas estão acabando. Não cabe tanta gente assim, né, Marcelo? Olha, quem entrar lá agora no Instagram, Educacional Delta, tudo junto, Educacional Delta, lá no Instagram, você, no link da bio,
o Linktree, quando você clicar, aparecem 2 links, contatos e participe do Delta Tech. Você vai clicar, vai abrir um hot site, não é? eventos.deltaeducacional.net.br. O Jonathan Alves está mostrando para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Você faz a sua inscrição e aí no próximo sábado, Delta Tech na veia, quem sabe, olha só, a sua segunda aluninha aqui, ó, a Ana Clara, ela é muito amiga da minha filha, estudaram juntas no Fundamental lá no Colégio Bom Pastor. Conheço os pais da Ana Clara, que bacana, olha que legal. Tá ali, então ó, tem muito depoimento de aluno. Esse depoimento da Ana Clara aí, ela tá falando um pouquinho da Jamile, que esteve aqui. Ah, é? Que bom, tem a Jamile aqui embaixo também, tem outros educadores, outros alunos. Puxa, que bom. Tá lá. Ah, e tem inclusive, olha ali, ó, lá para baixo tem a entrevista da Jamile, que foi aqui para o Jornal da Manhã Araçatuba. Olha a gente se fazendo presente, não é? Muito bom. Quero agradecer o diretor-geral do Delta Educacional de Araçatuba, o Beto Zequeto, por participar do programa de hoje. Beto, Cado sabe disso, mas é assim, nem espere a gente ligar para perguntar de pauta. Sempre que vocês tiverem algo relevante para compartilhar com a audiência, manda sugestão de pauta aqui e vamos entregar para o nosso público. Bacana. Tá certo? Agradeço muito, Marcelo, pela oportunidade, Jonathan também, pela receptividade. Foi um prazer falar com toda a sua audiência aí, compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e também da nossa missão e do nosso propósito aí com o Delta Educacional, que se Deus quiser vamos continuar levando uma educação de muita qualidade e muito inovadora também para os nossos estudantes e para as suas famílias. É isso, olha, quero registrar também, volta lá, Jonathan, no Facebook, porque o pessoal está interagindo com a gente. Não, a Jaqueline Pereira, ela fez um comentário também, está um pouco mais para a base é fundamental para um futuro próspero. Parabéns, o Wilson Coelho entrou também. Parabéns da Madalena Celone, Alberto, o Cado, Alex Santana, Cristina Borges. Tem um comentário mais para cima também. Marcos Ferrari, baixa só um pouquinho. Marcos Roberto Ferrari Machado, o Marcão do Laboratório Triatox. Tá, nos últimos dias está ali, né, firme e forte. Mais para cima, Jonathan, alguns outros. Ricardo Cruz, nosso amigo publicitário. A dona Rosana Eraque, mãe de Bruno Pandini, nos acompanhando todo dia, mais um pouco para cima. O Zé Roberto Campos fazendo comentários sobre a política. Ô Zé, nos próximos dias vai ter político aqui também. Você sabe que é a nossa pegada, a gente gosta de política e principalmente empreendedorismo. Olha, agora já são 9h27.